A paz e a graça aos irmãos, com muita alegria que estamos aqui fazer mais um vídeo dos nossos estudos. A gente sempre faz com muita alegria, com muito amor, debaixo de muitos estudos. E hoje nós viemos aqui falar um pouquinho sobre a importância da palavra de Deus em nossas vidas. Colocar realmente a palavra de Deus no seu devido lugar. A palavra de Deus hoje é a nossa força, chamada de espada. A Bíblia Sagrada é chamada de espada, a palavra, a que corta, a que luta, né? E é uma alegria muito grande poder falar sobre isso, algo que tanto amo, que tanto acredito, algo que tenho tanta paixão. Primeiramente, vamos nos colocar diante de Deus, fazer nossa oração para iniciarmos nosso texto. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse dia, papai, me entrego inteiramente a Ti. Papai, que possa ser instrumento de bênçãos na vida dessas pessoas, Senhor. Que possa ser, papai, ferramenta sua para levar o conhecimento da sua palavra adiante para todos que estão me assistindo, Senhor. Papai, abençoa todo aquele que está assistindo. E derrama, papai, as suas bênçãos sobre essas casas, Senhor. Derrama a revelação da sua palavra sobre eles. No nome de Jesus, Senhor. Amém. Coloca sua mão na cabeça e diz assim: que o espírito de revelação seja pleno em meu espírito e em meu entendimento, agora e para sempre. Amém. Então vamos falar sobre a palavra de Deus. É necessário entendermos que não há como a gente sobreviver sem o conhecimento da palavra de Deus. Como já lemos anteriormente, ou como já vimos anteriormente, a maior causa das destruições nesse mundo é por fatores que desconhecemos. Mas a gente tem mania de colocar a culpa de tudo no diabo. Mas na verdade, muitas vezes a culpa não é do diabo. Muitas vezes é por falta de conhecimento nosso da palavra. Nós mesmos entramos em maldições com nossas próprias atitudes, simplesmente porque não conhecemos a palavra. A palavra é algo muito importante na nossa vida e algo muito saudável na nossa vida. Tem que estar sempre conosco. Em Oséias capítulo 4, versículo 6, diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhes falta o conhecimento. Então nós sofremos muito hoje porque simplesmente não temos conhecimento da verdadeira palavra de Deus. Nós sofremos porque não temos conhecimento. Essa é a maior verdade da nossa vida. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, diz assim: bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. A palavra de Deus nos aproxima. A palavra de Deus nos aproxima de Deus e nos afasta das coisas deste mundo. Cristo revelou a sua palavra em nossos corações para nós sermos como Ele, termos Deus no comando de tudo e para nós nos tornarmos participantes da glória dele. Em João capítulo 17, versículo 6, versículo 14, versículo 17 e 22, diz assim: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes. Eram teus, e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. Eu lhes dei a sua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviarei ao mundo, e por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes, e eu lhes dei a glória, para que a mim me destes, para que sejam um, como um
como nós somos um. Então a palavra de Deus nos une a Deus, para que sejamos um só com Ele, falando a mesma língua, falando a mesma palavra, unidos a Ele. A palavra de Deus nos traz para Deus e nos afasta do mundo. Porque quando sabemos a verdade, nós nos afastamos das mentiras. A palavra de Deus traz essa restauração para a nossa vida. E automaticamente nós vamos conhecendo a verdade. E a verdade vai nos libertando das coisas erradas desse mundo. A palavra de Deus nos afasta do pecado. É exatamente isso que eu estava falando. O conhecimento da verdade afasta-nos das transgressões deste mundo. Em Salmo capítulo 119, versículo 11, diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Salmos 119, versículo 133, diz assim: firma os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Firme os meus passos, firmar os passos na palavra, tomar uma posição de que é a palavra que eu vou seguir, é a palavra que eu vou viver, é isso que eu estou aprendendo, é isso que eu vou pôr em prática na minha vida, e é isso aqui que eu vou viver. Essa posição é que deve ser tomada, para que se afaste de todas as iniquidades do mundo. A palavra de Deus nos conduz a um caminho bem sucedido. Quando nos afastamos das coisas deste mundo e vivemos a palavra de Deus, alcançamos um padrão de vida satisfatório diante de Deus. Nós encontramos satisfação diante de Deus. Em Salmos capítulo 1, versículo 1 ao 6, diz assim: bem-aventurados o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medida de dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são semelhantes à moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas os caminhos dos ímpios conduz à ruína. A gente está falando aqui de ímpios. Ímpios, para a gente entender, ímpios são pessoas afastadas de Deus, pessoas que vivem o mundo conforme eles querem, da maneira que eles querem, né? Então a gente conhece o caminho dos ímpios, né? Mas o caminho dos ímpios conduz à ruína, mas o caminho da palavra de Deus nos traz a prosperidade, a caminhos bem-sucedidos, a caminhos bem-aventurados, né? A gente entende que a gente vai estar no caminho correto, vivendo a vontade de Deus. Esse é o caminho. Ninguém poderá impedir uma pessoa que anda na palavra de Deus de viver as melhores promessas dele, porque Deus tem promessas na palavra dele. Deus faz promessas para nós, e essas promessas se cumprirão se nós sabermos quais são as promessas, vivermos seus princípios e suas vontades. As promessas hão de se cumprir. Ninguém pode. Josué capítulo 1, versículos 5 a 8 diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desamparei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então a ideia toda é essa. Se você seguir os caminhos do Senhor, se esforçar, ter bom ânimo, ter a palavra de Deus com você o tempo todo, vivendo a palavra, vivendo tudo que está escrito na lei do Senhor, na Bíblia,
né, que é a palavra de Deus, você com certeza vai alcançar o que você quer. Deus vai te abençoar. Você vai prosperar, você vai crescer, você vai ser abençoado e honrado por tudo que você faz. A palavra de Deus nos dá uma direção clara da nossa vida. A falta de conhecimento da palavra é semelhante a um homem que anda em trevas, caminhando sem direção, perdido, sem destino. Mesma coisa que você sair que nem um andarilho de rua. Sem direção, sem caminho, perdido. Quando você não tem a palavra do Senhor, você vive como um andarilho, na rua, perdido, um homem de rua, né? Mas quando você conhece a palavra te dá uma direção para onde você tem que ir. Você conhece a direção. Veja, Salmos 119, versículo 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Em Salmo 119, versículo 130, diz assim: a revelação das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Então a revelação da palavra de Deus é lâmpada para nossos pés. Ela ilumina o nosso caminho para mostrar para onde devemos ir e para onde devemos seguir. Ela também nos dá a revelação, nos traz luz para nossos olhos, faz com que nós enxergamos o que não conseguimos enxergar normalmente, nos dá novas coisas para que podemos saber para onde ir, nos dá visão. A palavra de Deus nos protege e dá vida no dia da angústia. Então naquele dia que você está desanimado, que não tem força mais para lutar, que você quer abandonar tudo, se revolta com Deus, se revolta com a igreja, se revolta com o pastor, se revolta com todo mundo, aquele dia que está tudo errado, que não funciona, o dia ruim, a única coisa que vai te manter firme é a palavra de Deus. Aquele dia que você tem dificuldade financeira, que vai te manter firme é a palavra de Deus. Aquele dia que você está perdido, não sabe qual atitude tomar, o que vai te dar luz é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a tua estrutura, ela é a tua rocha, ela que te segura, ela que dá estrutura para você se amparar. A maior segurança que possuímos nos dias de angústia, de batalha, é causada pelo conhecimento da palavra. A maior segurança que possuímos nos dias de angústia e de batalha é causada pelo conhecimento da palavra de Deus. Em Salmos 119, versículo 92 e 93, diz assim: se a tua lei não for o meu deleite, então eu teria perecido na minha angústia. Se a tua palavra não fosse o meu socorro, então eu teria morrido, me perdido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. Nunca me esquecerei da tua palavra, porque eles é quem tem me dado força e me ensinado. Está aqui a nossa primeira parte desse estudo. Que Deus abençoe. Até a segunda parte da nossa aula. Deus abençoe.